Brahma Daksha Shvi Devesha Bharadvaja Punarvasu Hutasha Vesha Charakha Prabhritibhyo Namo Namaha Sahasraksham Ganadesham Swagurum Sarasvatim Janakam Janane Chaitrim Shastadhau Pranamamyaham. Então, aqui o Mangala Shloka é pertencente a essa tradição de Charak. E aqui a gente a gente saúda a Indra, a Ganesha, ao Guru e a Sarasvati. Também fazemos reverências ao pai e à mãe e aos três ancestrais. No caso aqui a gente está falando do princípio de Brahma, Vishnu e Rudra. E também aos Shastras. E então eu faço, então Pranamamyaham, eu faço Pranama, saudações a todos eles. Voltando aqui ao nosso estudo, é, como a gente viu no princípio, o primeiro verso, e aí o Abhijit abriu trazendo todo o conhecimento desse verso que a gente já leu, mas uma coisa que eu queria falar sobre esse verso em particular é, é que Raga, né? Então, quando ele fala Raga Adirogam, ele fala, né? Então, dos sentimentos de Raga e etc., né? E o conjunto que é concernente a Raga. Então, o que a gente está falando sobre o princípio de Raga Dvesha, que é a versão Araga é apego, Dvesha a versão que a gente está falando é, de tristeza, da arrogância, da inveja, do apego, do ego. E aí, uma das coisas que eu gostaria de trazer é que, por conta do estudo com o Shubham, que é um especialista em saúde mental, e ele trouxe vários elementos sobre a questão de saúde mental. Ele traz a importância desse verso, colocando que é, primeiro verso do Ashtanga Hridaya é colocado que a primeira coisa que a gente a primeira doença, ou a doença mais importante que é colocada, é uma doença de natureza mental, que é uma emoção, é a emoção do apego. E aí você tem uma questão que é tratada especialmente no Gita, no Bhagavad Gita, é que você tem um shloka descrito por Krishna que coloca a seguinte ideia de que o apego leva ao processo de ilusão. A ilusão leva à falta de memória. A falta de memória leva a o processo de decadência. E assim você tem um processo cíclico, onde é, tudo vai começar por raga, pelo apego. Então, um apego, ele pode ser muitas vezes o começo de todas as nossas desarmonias na vida. E ele pode ser classificado, essas emoções, elas podem ser classificadas especialmente como patologias. Então,
a emoção em si, ela pode ser classificada como uma patologia em si. Então, por isso que a saudação, ela faz. Aqui, a saudação ao médico sem igual, né? Sem distinção, que destrói doenças, então, como uraga, como apego, que pode ser a causa de todas as outras doenças. Entende? Então, se é algo que eu queria destacar aqui dentro desse shloka. Então, seguindo para o próximo, né? Ayukamaya manena dharmartha sukha sadhanam ayurvedo padesheshu videyaha paramadraha. Então, é, eu acho que, né, assim, seguindo pela explicação do que ele trouxe, ele é aquele verso que revela por si só o conhecimento, mas de que os fundamentos, de que aquele que deseja a longevidade e o fundamento do Dharma, a prosperidade, a felicidade deve se dedicar com reverência, então, aos ensinamentos. Uma coisa o Abhijit até colocou outro dia uma coisa na internet que ele falou assim: as pessoas, é, quando se diz sobre ciência e tal, elas sempre estão entregues, né? Então, quando fala da ciência, virou a crença é, a- atuante, né? E que é onde a pessoa confia. Ela fala: não, a ciência disse, eu confio. É, e o Ayurveda em si, ele muitas vezes, isso é um conceito indiano, né? Então por isso que ele estava trazendo, que é um senso comum indiano é que as pessoas elas estão descrentes do conhecimento que está dentro do Ayurveda. Mas a própria ciência, do jeito que ela não deveria ser tratada por um modelo de confiança dessa forma. No caso do Ayurveda, ele vem de um conhecimento de vida revelado. E ele deveria ser tratado com reverência e confiança. Então, e isso é muito importante. Um dos pilares de todas as tradições védicas, indianas, ele é um princípio que a gente chama de Shraddha. Shraddha é confiança. Então, Shraddha é quando a gente tem esse senso de confiança e de entrega. Mas ele não é uma entrega burra, ou tipo uma fé cega, digamos assim. Ela é aquela fé que ela é baseada em Tarka. E Tarka, ele é o raciocínio lógico correto. Então, a partir do momento que você tem o raciocínio lógico correto, você compreende que aquilo é digno do seu charadá, da sua entrega, da sua confiança. Então, a partir disso, você não segue questionando: será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Porque ele exige a confiança. Ele vai exigir a confiança que você tenha confiança no medicamento que você vai passar. Que você tenha confiança como paciente no profissional que você vai passar. Que o profissional tenha confiança no conhecimento, ou no Vaidya, ele tenha confiança no conhecimento. O terapeuta tem que ter confiança no Vaidya. Então, ele é um sistema que não sobrevive sem o processo de confiança. Na hora que você vai tomar o medicamento, você vai ter que ter a confiança de que aquilo vai funcionar. Você vai fazer protocolos de alimentação, de estilo de vida, você tem que ter a confiança. Se você segue duvidando, ou se um paciente segue duvidando, você tem que seguir com outras abordagens. Então, e isso é um princípio que qualquer profissional, ou atuante, ou praticante de Ayurveda, ele tem que ter. Essa entrega, ela deve fazer parte do processo. Eu sei que é um processo cultural difícil para nós, que estamos no Ocidente, nós somos brasileiros, a gente é muito desconfiado como cultura,
Então vale a pena a gente trabalhar o princípio da confiança e da fé internamente e com quem a gente vai acompanhar como profissional, ou até no próprio estudo. Então, seguimos aqui adiante com o processo de, é, da, da tradição, né? Então, e da transmissão, do processo de transmissão, do Ayurveda. A linhagem do Ayurveda, ela começa com Brahma. Então, Brahma, ele é o criador do universo, né? Então, é aquele que cria. Ele mesmo, ele não cria o Ayurveda, ele lembra o Ayurveda. Então isso é muito importante. É que vocês têm que entender que existe um processo purânico da gente entender que Brahma, ele nasce do umbigo de Vishnu. Então, os Puranas, eles falam que Brahma surge do umbigo de Vishnu e ele surge de uma lótus do umbigo de Vishnu. Então, até tem algumas imagens sobre isso, depois vocês dão uma olhada. São bem interessantes. E aí, esse princípio criador, ele não é exatamente o criador. Então, para nós, ele não é o princípio primeiro, fundamental. E aí, você tem um sistema temporal dentro do Ayurveda que ele é um sistema cíclico. Para nós, né, assim, na escola a gente aprende o processo de criação do universo, né? Big Bang, através da física, o conceito mais aceitável, moderno de criação do universo, né? Então, a partir do Big Bang, tudo surge. Então, dentro da tradição védica, o que que a gente entende é que esse princípio temporal, ele não é o início. Nós não entendemos a realidade como essa realidade manifesta como o início de tudo. A subjetividade, ou seja, um eu anterior à existência, ele é o princípio anterior. E esse próprio eu, é, que tem uma potência criadora, ele tem camadas internas de manifestação dele mesmo. Então, a realidade manifesta, a partir do momento que ela é criada, ela tem um processo cíclico que a gente chama de avarana. Então, se vocês, eu acho que todo mundo aqui tem um pouco de noção de que a gente tem um modelo que a gente chama de Yuga, né? Então, o mais conhecido é o Kali Yuga que nós estamos, que é a era da ignorância. Não é Kali, é Kali. Kali Yuga. Kali é escuridão. Então, é aquilo que obscurece, que deixa todo mundo turvo. Então, Kali Yuga é a nossa a era no qual nós estamos. E aí nós temos as quatro eras. Essas quatro eras, elas vão estar completando um Avarana. Esse Avarana, ele faz um processo no qual nós completamos um ciclo da vida de Brahma. Então, Brahma, ele vai ser esse processo no qual a gente tem uma estrutura cíclica dessa criação, digamos assim. Então, Brahma Smrtu, então, ou Smrti,
que é o a lembrança, né? Ele lembra Ayusho Vedam, então o conhecimento do Ayush da vida, porque ele lembra dos ciclos anteriores, dos avaranas anteriores. Então, quando ele renasce de novo do Lótus, que é o umbigo do sustentador Vishnu, certo? E aí vale a pena as leituras dos Puranas, e aí você tem algumas formas de se ver o processo criativo. Eu, como Shaiva, é, prefiro as histórias referentes à tradição de Shiva, no qual a gente reconhece que Shiva ele é o princípio anterior. Então, ambos, Vishnu quanto Brahma, o criador, tanto a sustentação quanto a criação, elas nascem do princípio da dissolução. Porque após a dissolução, nem mesmo o sustentador sobra. Apenas o princípio que se dissolve e regogita a realidade. Então, e aí, dentro desse princípio, ambos estão ancorados no princípio onde a gente reconhece como Shiva, a consciência pura. Tá bom? Então, é, aí a linhagem e aí os ensinamentos fundamentais que são transmitidos, é, e onde eles pegam a essência principal e é, cria o tratado do Agnivesha Tantra. Hum, Fala, Irã. Eu estava tentando fazer uma correlação de Avara, né, com o Ayurveda. E a percepção que eu tenho é que, na verdade, isso aqui é muito. Esse começo é muito mais filosófico, né? E aí a gente tem contato com todo esse conhecimento. O Avara, né, ele tem. Eu estava pesquisando, ele tem esse sentido de bloqueio. Quando você tem um bloqueio de Vata, você vai ter uma situação de Avara, né? E no Vedanta ele tem esse sentido de cobertura, né, de que impede o conhecimento, impede a clareza das coisas. Então, São coisas correlatas, né? só para você ter uma ideia, a Varana, ele é os ciclos dos yantras. Então, quando um yantra, sabe um yantra? Que é onde Hum, você tem hum. aquelas formas Sim, geométricas. aquelas representações, né? Isso. Então Sim. você tem formas geométricas específicas onde você tem as camadas do yantra. Então você tem, por exemplo, a camada externa do yantra, ela é chamada de bhupura. Essa camada externa do yantra, ela é o elemento terra, ou a realidade manifesta, que a gente vai ver dentro do Sankhya, como a realidade no qual estão os objetos dos sentidos. E aí, esse é o primeiro avarana externo. E aí, se você faz, então, o processo de Samhara Krama, que é o processo de dissolução, onde você faz a prática do yantra e vai indo no sentido de dissolução até o ponto central, onde está o Bindu, que é a consciência pura e o todo, você vai fazer uma prática de dissolução. Se você faz o processo externo, você vai do centro para a realidade externa. Então, no sentido de como uma prática tântrica. E os praticantes de Vedanta hoje são todos praticantes tântricos. Então, eles estão sempre fazendo todas as práticas que foram geradas dentro do sistema tântrico. Mas basicamente o que que acontece é que eles vão fazer práticas que vão trazer esse sentido de que a consciência primária é a essência do pulso da existência, tanto no sentido de manifestação quanto no sentido de solução.
Então, o Avarana, ele basicamente ele vai compor a estrutura temporal, cíclica, de que o próprio Brahma, ou o Criador, ele está fazendo uma prática tântrica, entende? E aí, o que que ele faz? Ele está dissolvendo a realidade nele mesmo, para ele tomar consciência que basicamente ele é Shiva, entende? E aí, é claro que todo esse sistema, quando a gente vai no sistema filosófico, e aí a gente compreende que dentro desse sistema filosófico, a gente está falando e fazendo uma correlação, e a gente nunca vai desassociar esse sistema com a prática do Ayurveda clínica, né? E quanto mais filosofia você souber, mais especialista você vai ficar na clínica, é de que você vai entender que esses processos, eles são basicamente você fazer uma disruptura daquilo que está bloqueando o fluxo para você tomar consciência da Prakriti, certo? Não é que você está tentando eliminar a Vikruti? Então, que é a desarmonia, a doença, a patologia, você procura eliminar a Vikruti para você poder tomar consciência da sua Prakriti e fluir em Dharma. Esse fluxo do Dharma, e aí ele te dá a consciência da sua própria natureza. E aí você vai lá nesse próximo capítulo aqui, ó, nesse próximo shloka aqui, que é, peraí, então, que vai falar sobre, justamente sobre você é, trazer o. Eu vou pegar o shloka. É, mas basicamente é sobre você trazer a consciência da sua própria natureza e tomar consciência do Atman. Então, porque saúde mental nesse sentido, ele é Dhi, Driti e Atmadivijnana, o reconhecimento do Atman. Você faz isso quando você elimina Vikruti, entendeu? Então, o Avarana, nesse sentido, é a prática de Brahma, do Criador, mas nós somos o próprio. A consciência é o centro, é o Bindo. A realidade externa é a Bopura. Nós somos basicamente uma estrutura de yantra. E não tem nenhuma consciência que seja diferente da sua. Então, vamos lá. Aí, os 8 ramos, é, a gente tem a, essa estrutura dada dos três doshas, Vata, Pitta e Kapha. Então, eles em estado normal constroem a vida, e em anormal eles destroem. Eles muitas vezes são chamados de datos. Então, nem sempre eles são chamados de doshas. Então, quando eles estão em estado de saúde. Mas aí a gente vê o próprio Bhagavata vai trazendo quando eles vão ser chamados de dato ou de dosha. Então, e aí os doshas, nesse sentido, só pegar aqui, peraí, a construção que eu queria fazer para vocês. Uhum, tá certo. Então, aí tá. É, Gnanti te vardayanti cha vayohora tribhuktanam ten thamadhyadi gakramat tairbhave vishma tikshno mandas chagni samai samaha. Então, é,
E aí eles, os doshas, eles vão, é, eles destroem, promovem o crescimento. Segundo, a idade. Aí a gente tem as fases da vida. Então a primeira fase da vida é, é Kapha. Então a segunda, a parte intermediária, Pitta. E a última parte da vida, a velhice, Vata. Então eles vão dar predominância. É, então, durante o dia, a primeira parte do dia, né? Então, ali das 6 às 10 é um período Kapha, das 10 às 2 um período Pita, e das 2 às 6 é um período Vata. E aí segue o ciclo de novo, na parte da noite. É, então, a primeira é, fase da digestão, ela vai ser capa, então ali estômago, uma parte mais de lubrificação. A segunda parte é uma parte pita, onde ela é uma parte mais metabólica. E a terceira parte é uma parte vata, com mais movimento peristáltico ali na parte intestinal, para poder fazer a extração do rasa. É, e aí fazer o processo de Rasayana, que é a nutrição. Rasayana, então a nutrição de todos os dados. É, e aí a gente vê que é, é, nesse sentido, o princípio de Agni, aí a gente tem essas formas de Agni, que é Vishama Agni, que é o Agni concernente, relacionado a Vata. Tikshna Agni, e aí esse Agni ele é variável, então assim como um Agni um fogo, uma fogueira que sofre a interação do vento, ela fica variável, ora alta, ora baixa. Tikshna Agni é um Agni forte, que queima, e Manda Agni é um Agni lento. E o melhor Agni, e o Agni ideal, é o Sama Agni, Samai, Samaha. Então, que é o Agni equilibrado. Deixa eu tirar isso daqui que ele fica pitando. Bom, então a gente segue é, com a questão é, dos costas. Aí os costas, a gente tem Kruro, Mrudur e Madhyo. Então, Krura, ele vai estar relacionado é, um, a um costa mais duro, é, então de cara. Então ela vem a raiz que é a raiz sânscrita que vem de cara, que é duro, então guna duro. Mrudyur é intermediário, né, nesse sentido. Então ele vai ser Mrudur, desculpa, é suave, né? Ele é macio, né? Ele é mais. é, ele segue um fluxo, né? Ele é mais macio nesse sentido. Então, referente às fezes que são relacionadas à pita. Então, que são fezes que passam mais rápida. E Madhyama, que é um coxa normal, né? Então ele não é nem duro e nem mole demais, né? Nem macio demais. Então
esse é o princípio que é dos costas. Aí ele segue com com essa forma, né, de falar sobre os doshas, né, que se eles estão em equilíbrio, eles se mantêm estável e não nos, não nos causa nenhum problema, assim como um veneno num animal peçonhento. É, aí a questão das constituições, né, das prakritis, e aí prakriti é sempre um tema, né, uma temática de compreensão que gera muita, às vezes até muita polêmica, né, assim, entre os estudantes de Ayurveda, onde elas vão estar sempre colocando onde a gente coloca essa questão da hierarquia das prakritis, né? Então, a Prakriti Vata, sendo uma Prakriti inferior nesse sentido, porque ela vai estar causando mais desarmonia. Então, a Prakriti Pitta, ela sendo intermediária, e a Prakriti Kapha sendo considerada de melhor qualidade, porque ela vai dar mais estabilidade, força, por conta do processo de nutrição dos dados. Ela tem uma qualidade onde ela consegue nutrir melhor. E isso é devido ao Kosta, viu, gente? Então, é por conta do Kosta, do sistema onde o Kosta duro, ele não permite o processo de nutrição tão fácil. E o Costa intermediário é o melhor, porque o Costa rápido, né, ou mole nesse sentido, ele também não vai permitir o processo de absorção tão adequada, porque ele passa mais rápido. E aí ele não dá a nutrição, não dá o tempo adequado à nutrição. O Costa é intermediário, ele vai dar o tempo adequado à nutrição para que os tecidos sejam mais bem nutridos. Mas a melhor entre as prakritis, né? Então, é, é, tisra é, é, prakritayo então, que é a prakriti constituída dos três doshas é a melhor. Então, ela é a mais equilibrada. Então, onde a pessoa ela vai estar dando sinais de Prakriti, né, da constituição primária Tridosha. É, a constituição inferior é aquela constituição de referentes a, a dois doshas, né? Ela não é considerada a melhor, né? É, então, dessa forma, o que que a gente tem que analisar é que nós temos, o que que ele fala é que nós temos cada um dos doshas, dentre eles o melhor é Kapha. Então, uma Prakriti Kapha é a melhor, né? Então, e aí se a gente fosse falar de um dosha, essa seria o ideal. Se a gente for falar entre uma Prakriti Dvidosha e uma Prakriti Tisra, então a gente vai estar falando que a Prakriti Trisa é a melhor. A de dois doshas não é ideal. E é o que mais tem por aí. Fala, Irã, manda ver. Fica uma dúvida aqui, que é o seguinte: quando você fala de Costa, aqui no Ashtanga ele diz, ele vai ser duro quando tiver um corpo dominado por Vata, tá? Suave quando for dominado por Pitta e moderado quando for dominado por
Kapha. É, são coisas diferentes. Kosta, ele só vai ser Vata, Pitta ou Kapha, ou só vai ser Krura, Mrudo ou Madhya. Ele não tem possibilidade de ter as três características, como uma Prakruti. Então, a questão é, justamente, nós temos o Corta é, dando sinais específicos. Esses sinais específicos vão ser sempre referentes à sua Prakriti. Então, é a Prakriti predominante. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar dando o sinal da Vikruti. Então, que é o quê? A pessoa, ela é, vamos supor, é, Kapha Pitta Prakriti. Só que ela vem da infância dela fazendo um tipo de Vatahara. Só comida seca, fria, e hábitos que agravam Vata. E aí ela desenvolve uma prisão de ventre, certo? Com fezes duras. E o dosha dela, porque ela desenvolveu um Vishama Agni por conta disso, vamos supor. É, Porém, eu tô falando que isso, né, a alta potência, porque supostamente que se ela faz isso, ela estaria harmonizando os doshas que são opostos, certo? Porém, se ela faz isso em excesso, de uma forma que é além da capacidade dela, ela vai primeiro causar um processo de desarmonia no Agni e vai tornar ele Vishama. E a partir desse Vishama Agni, ele começa a modificar o Koshta dela. Mas na Prakriti essencial, é como o Koshta dela vai funcionar. Então o Koshta vai ser referente a Prakriti e a Vikruti, com certeza. Mas tem que pensar que ele vai funcionar de acordo com a Vikruti, principalmente. Então, porque é ali que a gente vai começar. Então a pessoa chega, tô com prisão de ventre, ou tô com diarreia, né? Tô com síndrome do intestino irritável, vamos supor. É, Você não vai considerar que por conta do costa dela, ela tem um mrudo costa, né? E aí ela é, por isso, ela é pita prakriti. Não é o caso, entende? Então a gente vai sempre seguir com essa lógica de que o, a Vikruti ela vai manifestar, o Costa vai manifestar a Vikruti. E aí, depois que a gente colocar a Vikruti no lugar, ela vai manifestar a Prakriti. Legal, obrigado. Hum. É, eu vou direto além, né, ao invés de ficar aqui, mas só lembrando, né, é, é, onde a gente está aqui com as características de Vata de Pitta e de Kapha, né? Então, Tatraruksho Lagoshita Kara Sukshma Chalo Nilaha. Então, então, a gente vai estar falando que Vata, ele é seco, é, ele é leve, ele é frio, ele é Kara, ele é Sukshma, sutil, e ele é móvel. Então, Pita, Sasneha, então ele é um pouco oleoso, Sasneha, um pouco oleoso. Ele é Tikshna, é penetrante ou rápido. São as duas.
palavras, as traduções que podem servir para Tikshna. Então, ele é quente, Ushnam, ele é Laghu, é leve, ele é Visram, é mau cheiro, é fluido, Saram, e líquido. Então, por conta da água, né? Que ele é tanto água quanto fogo. Capa é Snigda Shito Gurur Manda Slakshnor Mrutsna ah, Stiraha Kapam. Então, Snigda, untuoso, Shito, frio, Gurur, pesado, Manda, lento, S- Shlakshno, ele é. A gente pode falar que ele é liso, mas ele é suave, tá? É, e aí a gente pode ver pela textura, textura da pele, isso é constatado. Mas também da presença da pessoa, presença suave. Então, suave ao olhar, suave na fala e assim por diante. É denso e estável. Aqui, os dados e malas. É, os sabores e o princípio de Viparita Vipariyaya. Então, é, as gunas, aqui os vírias. Então, aqui é onde eu queria chegar, nos, nas gunas, como o princípio é, de fundamental da prática do Ayurveda, onde é pelas gunas que a gente vai tratar. Então, essas gunas, é, é, Vinchati, então, são 20 os 20 pares, né? Pariyaha, né? De opostos. Então, ele sendo o guru, ele é oposto ao leve, o pesado é oposto ao leve. Manda, ele é o lento, ele é o oposto a Tikshna. Rima, ele é frio, ele é Ushna. Então, Snigda, que é untuoso, ele é o oposto a Ruksha, que é seco e áspero. É, Slakshna, que é suave, liso, ele é oposto a Kara, que é duro. É, o Sandra, que é sólido, é oposto a Drava, que é líquido. Mrudur, que é esse macio, né? Então, ele é oposto a é, Katina, que cara, cara, ele pode ser áspero. E aí, Katina seria como duro. É, então.
ele seria mais nesse sentido. Aí até voltando um pouco da história do Costa, para trazer essa noção do Costa como cara, na verdade, como áspero e não como apenas duro. Ele tem uma correlação, mas assim, seguindo esse princípio, mas ele é porque ele é um Costa áspero. Porque ele é seco, né? E aí ele e seguindo os princípios das qualidades de vata. E aí Katina, que seria duro, que é essa oposição a, é, a suave. Então, Stira, o estável, é oposto a Chala, então que é móvel. Sukshma, ele é oposto, né, que é sutil, é é oposto a Stula, grosseiro. E Vishada, que é esse que eles traduzem como claridade, mas ele pode ser também que é como algo que não é pegajoso. E aí, Pitila, ele é pegajoso. É, então, Vixada, ele não é algo. Então, por exemplo, quando você coloca a mão numa superfície mais lisa, nesse sentido dura, que eu quero dizer, mais dura, que não líquida, ela não é pegajosa. Mas ao mesmo tempo, você pode colocar esse bichada mais como uma qualidade, assim, por exemplo, vitrificada. Porque ele tem uma coisa de você conseguir ver ele, de ser claro. Quando é transparente, se você vê uma qualidade opaca, como pitila, você não consegue ver através dele. Então, seria nesse sentido de oposição. Então, e aí você vai olhar um- uma, é, por exemplo, os olhos. Quando você vai fazer o exame de olhos numa pessoa, às vezes você vê um olho que ele é meio opaco, é, que não reflete. Esse olho, ele é um olho que vai estar carregando essa qualidade é, de claridade. Então, essa qualidade de claridade, de brilho, é, ela vai estar muito associada à qualidade dos saras, de uma boa nutrição dos tecidos. E uma qualidade opaca, onde a gente não consegue enxergar, ela seria é, muito mais associada à pitila. Então, é importante que a gente também entenda, nesses princípios das gunas, que a gente saiba olhar para os doshas como gunas. Então, ao invés de a gente falar, não, é vata, e aí você fecha a questão. Mesmo que você precise anotar quando você for um terapeuta, nesse caso, ou quando você for fazer até uma autoanálise, tenta olhar para si mesmo, mesmo que você classifique pelos doshas, classifica pelas gunas também. Então abre uma lupa e tenta classificar qualquer questão que seja por guna. E aí você vai pegar, seja ela, né, então, uma questão capa. Ah, tá bom, mas aí é o peso. Tem peso? Ah, tem lentidão? Ah.
né, através da preguiça ou através do próprio peso corporal, através de uma sensação, etc. Ou até mesmo no peso, onde você vai estar fazendo um exame físico, pegando a cabeça da pessoa, pegando a mão é mais leve, a mão é mais pesada, e isso vai influenciar é, um diagnóstico de uma forma muito mais profunda e detalhada. Então, o princípio de é, Rogya Rogya Karana, que é isso, né? Então, Roga Rogya Karana, onde a gente está falando sobre o processo que é, é a aplicação correta das ações, do tempo, é, e aí onde a gente já trouxe esses elementos, onde a ação ela pode ser suficiente, errada, excessiva ou adequada. Todas essas três, não suficiente, errada, excessiva, são ruins e a adequada é a melhor. É, é muito simples. Então, tudo que for insuficiente, errado, é, e excessivo é o ideal. Desculpa, é inadequado mesmo. O adequado, ou que é o melhor, que é Rina, é apropriado, digamos assim. Rina seria apropriado. Aí a gente pensa nisso. Rina, Mitya, e Matraka. Então, mas Samya Yoga é o melhor. Rina Yoga, não. Desculpa. É, a aplicação correta. Rina Yoga, sim. Rina, bom. Mitya Yoga é insuficiente. Matraka Yoga é, é errada. É, ou pode ser excessiva. Então, dessa forma, o ideal é que a gente faça Samya Yoga, que é adequada, equilibrada. Uhum. Aí as doenças como causas externas ou internas, Nidhi e Agantu. Mais para frente a gente vai abrindo, né? Então o Abhijit vai abrir uma lupa a cada um desses tópicos por conta do próprio texto que vai elaborando isso de uma forma bem profunda. Então os doshas da mente, né? Então Rajas e Tamas, sendo Sattva a natureza da mente, né? Então, ela é a natureza da mente. Muitas vezes, se a gente chega aqui com conhecimento prévio de Sattva, Rajas e Tamas, a gente pensa assim, mas e Sattva? Sattva não é dosha. Sattva é a natureza da mente, é a própria mente, nesse caso. Então, muitas vezes, a gente vai ver os shlokas usando o é, o próprio nome sattva como para descrever mente e não necessariamente sattva guna. Então, para aqueles que não entendem, sattva rajas e tamas é o princípio universal, onde eles surgem a partir do movimento da Prakriti. Prakriti no seu estado original, ela é chamada de é, Adharana. Então, onde ela é
é, essencialmente equilibrada nos doshas. Então, e é aí que ela faz o processo de reconhecimento de Purusha, da natureza essencial. E é a partir do desequilíbrio ou do desbalanço das gunas que a realidade manifesta surge. Hum. É, tratar, Tradvodusha Uda Hritau Darshana Sparshana Prashnei Pari Parikshita Charoginam Rogam Nidana Pragrupa Lakshno Tibihi. Então, é, aqui o processo da metodologia, né? Então, do Rogi Roga Pariksha, então, onde a gente vai estar falando sobre o exame, né? Então, os métodos de o exame. Então, Dashana, Spashna e Prashna. Então, é, a- o, Dashana, né, é a observação, Spashna, o toque, e Prashna é a interrogar, né? Aí a qualidade do ambiente é fundamental. Só um minuto. Aqui. Ah, tá bom. Eu pulei o que a gente reconhece como o Roga Pariksha, né? Então, a gente falou do ROG, né? Então, o exame, aí a gente faz o Roga Pariksha, que é o exame da doença, né? O Rogi Pariksha é, Darshana, Spashana, Prashna, e aí o Roga Pariksha é Nidhana, então, a gente vai estar verificando as causas. Então, sempre é fundamental que você investigue a causa da doença. É claro que a gente vai falar assim, ah, tá bom, a causa é vata, mas o que levou à causa vata? Então, isso que é o nidana. Então, a gente fala, olha, então aqui a gente tem é, uma causa vata é, no, por pragna por exemplo, ou um erro dos hábitos, né? Então, e aí é, pode ser, então, voltando aqui como o princípio de é, rina, então aí a gente vai falar que é pouco, né? Rina é pouco, desculpa. Então, rina, pouco, ati é excessivo e mitya, errado. É, se vocês anotaram, corrijam aí, por favor, que eu confundi as palavras aqui. Então é rina, pouco, ati, excessivo e mitya, errado. E aí é, você vai estar falando assim, então, por falta disso, levou a um desequilíbrio de vata, né? Ou por excesso daquilo, levou a um desequilíbrio de capa. Ou por um erro, sei lá. Então aí a gente tá falando de, vamos supor, da interação dos alimentos, onde ela tá comendo todo dia de noite iogurte é, com fruta. E isso é considerado um erro que vai trazer um problema digestivo. Então, dessa forma, a gente vai estar identificando uma causa, né? Então,
Purvarupa, né? Pragrupa. Então, Pragrupa. Então, aí a gente vai estar falando sobre os sintomas premonitórios, né? Os prodômenos. Então, que é onde você vai estar fazendo o que, por que, como é que você identifica que aquilo gerou, então, por exemplo, uma questão de vata. Começa um processo de gases, vamos supor. Então, e aí a pessoa está com gases. Aí ela começa a manifestar aqueles gases. E depois daqueles gases, ela começa a ter uma prisão de ventre. Isso seria esse Purvarupa. Então, aí depois ela começou a ter espasmo. É, e aí a gente tem os sintomas específicos. Então, a Lakshana, aí seguindo essa lógica aí do Vata que começou com gases, ela começou a ter sintomas, sinais e sintomas como secura na pele, ela começou a ter insônia, ela, né, vamos pegar aqui, se ela começou com gás, agora ela tá com prisão de ventre. E ela tem ansiedade também. Então aí a gente tem Lakshana. O Pachaya, então, seria o processo de como é, aquilo que diminui o sintoma. Então, a oposição, qual o tipo de substância que diminui aquele sintoma, alivia? Então vamos supor que naquele caso a gente tem uma oposição a de Upachaya com então a pessoa nesse caso ela diminui os sintomas com o calor. Então quando ela toma banho quente, então diminui. Então se ela sente frio, vai aumentar. Então o Pachaya seria esse, então, onde ela sente frio, agrava o Vata. Onde ela sente calor, diminui o Vata. Então, por aí eu faço a inferência de que realmente é uma questão de Vata. E Samprapti, né? Então, Apti é a patogênese e que é a própria patologia. Então, Vata Vyadi. Então, aí você coloca Vata Vyadi. Então, é importante a gente fazer esse exercício na hora da gente fazer os diagnósticos, porque essa é a metodologia do Ayurveda. Então, é assim que o Ayurveda faz o diagnóstico de qualquer doença. Ele é difícil no começo, mas vale a pena você investir nessa forma de diagnóstico. Então, se, e ela é uma forma simplificada. Então, vale a pena exercitar isso. Uhum, terreno, então, o mais árido, vata, aumenta vata, mais pantanoso, capa. Então, a região, o tempo, vai influenciar na doença, né? Então, dessa forma. É, aí a terapêutica de Shodhana e de Shama, então purificação e pacificação. É, aí os Dravyas, né? Aí a gente tá falando tanto sobre os Shodhana, então Basti, Pravata, Virechana, Prapita e Vamana Prakapa. E Taila, que é o óleo de gergelim, Pravata.
Gretá para Pita e Madu, que é o mel, para Capa. Agora, aquele princípio que a gente trouxe sobre o terapeuta, o Vaidya, os Dravyas é, e o paciente. Uhum. Então, é a qualidade de cada um deles e que a gente termina por aqui. É isso. Então, vamos falar só sobre o processo das doenças, né? Então, cadê? Não é isso. Seis. É isso. Aqui, ó. É Hidairatma Dhivijnanam Mano Doshau Shadham Param. Então é isso. É que na mente, Dhi, os melhores remédios para a mente é Dhi, Dhairya, Atmadivijnana. Então, é o supremo, é o Aushadam supremo, é o remédio supremo para os doshas, dois doshas, doshal, manodoshal, dois doshas da mente, Dhi, Hairya, Atmada e Vijnana. Então, discernimento, e aí o uso do discernimento, de entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e realizar aquilo, claro. Dairya, paciência, coragem, ter resistência. Atmadivijnana, conhecimento do si mesmo, do Atman, e ter sabedoria espiritual. Então, e isso tudo é aquilo que a gente chama de Sattva-Vajaya. Hridaya Atmadivijnana é Sattva-Vajaya. Então, é a conquista de Sattva na mente. Então, porque essas são as qualidades de Sattva. Alguma dúvida? Alguma observação? Gabriel, você poderia falar um pouco mais sobre isso que ele está chamando de sabedoria espiritual? É o último componente? Atmadivijnana. Atmadivijnana. Então, é o conhecimento do Atman, do si mesmo. Então, as práticas meditativas, tudo aquilo que vai aumentar a sua qualidade de autoconsciência, ele é Atmadivijnana. Então, pode ser o estudo dos Shastras, o estudo da filosofia, o estudo de si mesmo, a meditação, as práticas espirituais. Elas aumentam a consciência do si mesmo. A prática de yoga, Tá. pranayama, tudo isso vai aumentar a consciência de si mesmo. Mas a Atmadivijnana é o autorreconhecimento. Hum, Entende? Essas são práticas externas. O conhecimento em si, ele é Atmadivijnana. tá. Então, que vai te dar o conhecimento espiritual, que está ligado a moksha, necessariamente. Ok. Perfeito. A gente vai falar mais sobre isso porque no processo inteiro ele vai trazendo todos esses elementos de como fazer isso. Em especial, né, assim, o Charak tem processos extensos sobre isso, assim. A gente tem, inclusive,
o Shubham que tem, né, a gente acabou de finalizar um dos cursos, mas a gente está sempre fazendo curso. O Shubham já veio aqui no Brasil 2 vezes e é o conhecimento da área do Shubham, é o conhecimento de saúde mental e ele fala bastante sobre isso. Então é muito legal. Ok, é isso. Mais alguém? Antes da gente finalizar? Não. Então, muito obrigado pela presença de todos, de todas. Gabriel, a próxima aula ela volta para. Vai ser Terça-feira. terça-feira. Terça-feira, se Deus quiser. E será Esse horário, né? De 2 horas. 2 horas e na quinta-feira às 9. Tá. Tá bom? Tá ok, muito obrigado. Obrigado. Boa Obrigado. aula aí. Ótimo. Obrigado.